o que você vai falar, que quando ele respira assim... Vamos que eu tenho notícia do Vasco, hein? A gente não fala do Vasco 2 dias nesse programa. Calma, ele tá nervoso, Alex. Pega o controle e assiste o nervoso. Olha aí. Se quiser passar o terceiro goleiro aí lá. Você quer falar do Vasco, que tem essa outra informação? Tem muita coisa para falar. Fala, garoto. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com os reforços, para depois passar para quem está saindo. O Carlos Andrés Gomes chega entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro, é um atleta já contratado pelo Vasco da Gama, empréstimo com obrigação de compra, a gente trouxe essas informações. 60% dos direitos econômicos que podem ser adquiridos pelo Vasco nessa obrigação de compra no ano que vem, é um empréstimo de 1 ano, o Vasco vai pagar menos de €1 milhão por esse empréstimo, e aí vai, talvez nessa obrigação de compra, se bater as metas, entre 4 e 5 milhões de euros. Então, o ponta-direita chegando, 22 anos, bom jogador. Carlos Cuesta, o que eu ouvi conversando com as minhas fontes hoje de manhã, é que está muito bem encaminhada a situação, mas ainda não está fechada. E tem muita gente dando que é empréstimo com obrigação de compra. Não. A proposta do Vasco é de compra, cerca de 5 milhões de euros pagos de forma parcelada, tá? Então o Vasco da Gama está tentando adquirir junto ao Galatasaray esse jogador de 26 anos da seleção colombiana que chega para a vaga do João Vitor. Dá os créditos aqui para o garoto Rodrigo Silvério, que deu essa informação exclusivamente da saída do João Vitor do Vasco da Gama, um jogador que recebeu uma proposta de cerca de 4,5 milhões de euros do CSKA, já não treina mais hoje, já vai viajar para o CSKA, e o Vasco também abre mão de ter que pagar €1 milhão ao Benfica, que teria que pagar se permanecesse na Série A, e fica com 25% de uma venda futura. Para mim, uma saída totalmente correta, acertada da diretoria do Vasco da Gama. Já não tinha mais clima nenhum para o João Vitor, só que tem que trazer o zagueiro. Espero que com o Carlos Cuesta as coisas andem também. O Vasco ainda está no mercado por um jogador ofensivo e também por mais um zagueiro. Então, existem outras negociações em andamento e acho que é isso. Lembrando aqui de cabeça. Mais informações, você não perde nada lá no canal do Pedrosa, no YouTube e também no Instagram. Posso trazer mais uma? Rapidinho. O Vasco não vai liberar o Ryan para a Copa do Mundo Sub-20. Tá? Importante para o Vasco. O Ryan é um jogador super importante. Canal do Pedrosa, sigam lá para muitas informações do Vasco. Vamos beber água. Não muda o canal não, que a gente vai voltar. Você ajuda a gente. Não muda que a gente volta. Que são as vitórias. Eu não vejo, te juro, não vejo. E não vejo o Vasco assim, porque quem joga muito bem, quem cria muitas oportunidades, não ganha 3 dos últimos 20 jogos, 18 jogos, não ganha, na verdade, 1 nos últimos 9. Então, assim, é muito pouco. De coração, é muito pouco, é muito pouco. Eu gosto do estilo do Diniz, né, de trabalho, mas os jogadores em campo precisam fazer a parte deles. Não adianta só o time ser bem treinado e dentro do campo ele não produzir o resultado que a torcida espera. Enfim, me alonguei um pouco aqui na situação do Vasco. Na verdade, a pergunta é se você acha correto o Vasco vender o João Vitor. Acho que muita gente vai estar de acordo que deve vender, porque foi um jogador que não caiu nas graças da torcida. E aí independe se o cara joga bem, joga mal. Carisma, empatia, não é todo mundo que tem. Agora, eu acho que a cobrança não deveria ser só em cima dele. A cobrança deveria ser em todos os jogadores do elenco, comissão técnica e diretoria. Beleza? Dito isso, negociado. Bom, em termos de valor, o balanceio, eu já falei que é absurdo. O Vasco pagou 7 milhões de euros. O euro deve estar uns 6,5 para 7. Se eu não fugir da escola, 7 vezes 7. 7 vezes 7. Peraí. É fácil, mas para eu não falar merda, deixa eu fazer aqui. Isso mesmo, 7 vezes 7, 49. Eu já sabia. Mas eu fiquei com medo, porque senão vira o meme aqui, né? O Vasco gastou cerca de 49 milhões. E agora vai vender por 35.
30 é muito pouco. O Vasco usou ele por 2 temporadas, sim, é verdade. Ou 1 temporada e meia. Isso tem que entrar nessa conta? Sim, sim. Também vale a pena dizer que não foi essa administração que contratou o João Vitor, foi o senhor Alexandre Matos, que, enfim, faz muitos negócios duvidosos, mas eu acho que... E acho que com esse dinheiro, com 4,5 milhões de euros, o Vasco não contrata um jogador desse tamanho. E acho que o Vasco está vendendo de novo para deixar feliz uma parte da torcida que não gosta do jogador. Eu acho que é um negócio ruim, mas acredito, vou me apegar que eles saibam o que esteja fazendo. Talvez ficou insustentável porque o atleta está desconfortável ou porque o atleta tem uma proposta superior ao que ele ganha no Vasco, enfim. Os motivos a gente pode enumerar. E agora, galera, atualizar vocês sobre tudo que envolve a equipe do Vasco da Gama. E olha, tem muitas novidades realmente para passar para todos vocês. A primeira delas é de Andrés Gomes. Ele chega hoje no Rio de Janeiro. Vai ter a chegada de Andrés Gomes, atacante colombiano, com passagem pelo Milionários, onde ele foi formado. Depois na MLS pelo Real Salt Lake e agora estava no Rennes da França e agora é o novo reforço do Vasco da Gama. Até a torcida perguntando assim, mas será que o Andrés Gomes vai estar à disposição do Vasco para o jogo contra o Santos? Dificilmente, mas quem sabe o Vasco consegue correr com os exames de manhã, por exemplo, no caso amanhã de manhã, e quem sabe consiga finalizar essa negociação, mas eu acho bem improvável. Sobre Carlos Cuesta, o Pedrosa atualizou, está muito próximo, até está tendo um embate aí sobre a situação do valor, se ia ser 6 milhões de euros por 60% ou se seria menos. A verdade é que não tem um valor específico ainda, está sempre... assim, o GE, se não me engano, divulgou 5 milhões de euros, se não me falha a memória, e a imprensa turca 6 milhões, com possibilidade de bônus. Cara, a verdade é que definitivo mesmo, ainda ninguém sabe. Mas o Carlos Cuesta está muito próximo e detalhes para que esse jogador possa se tornar o novo reforço do Vasco. Sobre um cara livre no mercado que não vai vir mais para o Vasco da Gama, é Rafael Tolói. Ele encaminhou sua chegada com a equipe do São Paulo. Ele deve retornar para o São Paulo e aí corta essa possibilidade do Vasco da Gama estar fechando com esse atleta. Vamos lá, sobre Jonathan Iconé, jogador que atua na Fiorentina, teve a última passagem de empréstimo pelo Como da Itália, e a informação da galera na torcida vascaínos é a seguinte, exclusivo, Vasco avança por Jonathan Iconé. Apuramos que o Vasco deu um passo importante para contratar o atacante Jonathan Iconé da Fiorentina. Inclusive, o clube italiano não irá dificultar a saída do jogador. Vale ressaltar que os valores para contratar Iconé já estão sendo discutidos entre os clubes, ou seja, é um fator que não deve ser o dificultador, porque o Vasco já conversou com a Fiorentina, teve uma ideia que a negociação não seria dificultada, então é mais um detalhe ali salarial também com o jogador e também detalhes de transferência, quanto que a equipe da Fiorentina iria receber nessa negociação por Jonathan Iconé. E o nome que pegou todo mundo de surpresa, também informação do da torcida vascaínos, que vem acertando um monte, inclusive, nessa janela de transferências, é que o Vasco negocia com o volante camaronês Jean Onaná, de 25 anos, do Besiktas, por empréstimo. Ele, inclusive, tem até informação aqui da galera do Na Torcida Vascaínos, ele passou já por Olympique de Marseille, pela equipe do Genoa, estava no Besiktas. É um jogador que o Vasco tenta conversar com ele para pagar apenas os salários, seria um empréstimo, jogador
que não vem sendo utilizado, inclusive não é bem quisto na equipe turca, e aí pode ser que esse esse volante, esse atleta, chegue na equipe do Vasco da Gama, mas o Jean Onaná, é tanto nome aí, tem Jonathan Iconé, Jean Onaná, é Andrés Gomes, é muito nome, mas vamos lá, o Jean Onaná não vem jogando muito bem, e inclusive a minutagem dele tem sido bem baixa mesmo. Não sei se seria o cara mais ideal ali para assumir a titularidade do Vasco da Gama, mas vamos aguardar qual vai ser o desenrolar dos acontecimentos. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!